Obrigado, João. Retomando os trabalhos, então, da tarde do dia 9 de fevereiro de 2021, a gente vai passar a julgar agora os processos do dia 11 de fevereiro, da tarde do dia 11 de fevereiro, adiantando a pauta da tarde do dia 11 de fevereiro, tá? E a gente vai começar com um item, deixa eu ver aqui, item 112, Conselheiro Carlos André, Alternativa Assessoria Aduaneira Limitada. Com a palavra o relator. Estou chegando lá, presidente. Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui está abrindo ainda, mas aqui nós temos o indeferimento da opção pelo Simples, né? Pelo Simples Nacional. Na verdade, vocês vão ver que o contribuinte formulou um pedido em janeiro de 2009 e depois formula um segundo pedido já em 2010. E, em determinado momento no processo, o despacho decisório trata dos dois. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, trata o presente feito de solicitação de inclusão no Simples Nacional. Né? Foi formulado originalmente em 7 de janeiro de 2009, né? Com vistas a valer, então, do ano calendário de 2009. No momento da solicitação, a contribuinte recebeu um relatório de acompanhamento do resultado da solicitação de opção, do próprio portal, né? Nesse relatório foram apontadas pendências impeditivas da opção que deveriam ser sanadas pela contribuinte. Eram pendências cadastrais e fiscais, junto à Receita e à PFN, conforme segue. Então, elencadas, esse é o relatório que ele recebeu de imediato. Após o processamento final da solicitação ocorrido em 25 de março de 2009, o sistema do Simples Nacional apontou apenas a pendência fiscal, apenas uma pendência fiscal, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, como razão para o indeferimento da opção. Então, aquele primeiro lá, ele identifica, né, todas as pendências, mas ele ainda tem tempo até o final de janeiro para fazer a regularização, né? E aí, depois, no processamento final, lá em março, ainda havia uma pendência fiscal junto à PFN, que está aí, então, retratada. Em seguida, no dia 26 de março, a contribuinte protocolou, então, um pedido de inclusão no Simples Nacional, um formulário impresso, né? O procedimento até então tinha sido no portal, esse aqui foi impresso, dando início ao presente processo. Na petição, alegou haver quitado todos os débitos. Está aí a transcrição da alegação da contribuinte. Em relação ao débito inscrito em dívida ativa, apontado como impeditivo para a opção do Simples Nacional, a contribuinte instruiu o pedido de inclusão com uma cópia do pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, que havia sido protocolado em 12 de fevereiro de 2009, relativo ao processo final 13. O pedido de revisão de débitos foi objeto do parecer TRF-CCAT 060/2010. Neste parecer, a autoridade fiscal, em apertada síntese, deu provimento parcial ao pedido da contribuinte, reduzindo o débito em questão de R$ 3.057 para R$ 2.740. O pedido de inclusão no Simples Nacional foi objeto, então, do despacho. Então, aquele foi lá a revisão no outro processo, e agora aqui o despacho no presente processo. O pedido de inclusão no Simples Nacional foi objeto, então, do despacho decisório número 40, de 2011, emitido pela DERAT. No despacho decisório, a autoridade fiscal registrou que o pedido de inclusão no Simples Nacional foi feito em 2009
havia sido indeferido em razão de pendência fiscal acima mencionada. Destacou também que o pedido de opção pelo Simples Nacional foi feito novamente em 4 de janeiro de 2010, e que, desta vez, foi indeferido em razão da mesma pendência, ainda na PFN, e em razão da pendência cadastral relativa ao exercício de atividade econômica vedada. Então, eu reproduzo aí um trecho, né, do despacho. Aqui, a contribuinte é despachante aduaneiro. Né? Bom, então, o pedido foi indeferido pela autoridade da RFB. E, resignado com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Na peça, apresentou em síntese as seguintes alegações. Em relação aos débitos inscritos em dívida ativa, né? Havia 2 inscrições, um inscrito final 92, outro inscrito final 94. A contribuinte providenciou a regularização dos mesmos, conforme editados procedimentos editados pela Receita Federal e pela PFN. A inscrição número final 92, processo final 35, foi liquidada e o processo encerrado e arquivado. Quanto à inscrição final 94, formalizada através do processo administrativo final 13, que é o objeto nosso aqui, a contribuinte formalizou o pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa, pois a mesma era indevida. Tratava-se de débito originário da prestação de serviço, cuja a tributação incidente foi totalmente retida na fonte. Muito bem. Em relação ao impedimento cadastral, aí na parte destacada. Não obstante, cabe esclarecer quanto à atividade de despachante aduaneiro, atividade essa não prevista como impeditiva pela legislação que introduziu a sistemática do Simples Nacional, Lei Complementar 123, e sim pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, ao editar a resolução número 6 de 2007, alterada pela 50 de 2008. Aqui, em síntese, é o seguinte, ele diz, a lei veda o despachante, mas ele quer dizer o despachante desse documental, se não me engano, que atua junto ao Detran e tal. Ele é despachante aduaneiro, tem outra classificação no CNAE, não estaria abarcado pela vedação legal, e que a resolução do comitê gestor teria extrapolado o limite legal ao incluir o despachante aduaneiro nessa vedação. Então, ele diz, a estrutura da classificação fiscal, classificação nacional de atividade econômica, que está dividida em seção, cujas atividades são agrupadas por correlação entre elas. A atividade despachante, impeditiva para opção no Simples Nacional, está classificado na seção N, divisão 82, grupo 829, classe 82997, subclasse tal, conforme abaixo. Já a atividade despachante aduaneiro está classificada na seção H, divisão 52, grupo 525, classe 5258, subclasse final 50, conforme segue. Tal distinção não se encontra somente na classificação nacional do CNAE, sendo elas totalmente distintas quanto à sua natureza e regulamentação, inclusive categorias essas instituídas por dispositivos legais também distintos. As atividades de despachante, mais conhecida como despachantes documentalistas, apesar de ser uma das mais antigas, só foi regulamentada pela Lei Federal 10.602, de 2002. O despachante pode desenvolver suas atividades junto aos órgãos de trânsito, agenciando documentos de veículos, podendo ainda agenciar documentos dos órgãos municipais, estaduais e federais, desde que não dependam de exigência de outra profissão. Já a atividade de despachante aduaneiro foi regulamentada no Decreto 646, de 1992, sendo obrigatório o exercício da função de ajudante de despachante aduaneiro pelo prazo de 2 anos, ao menos, para se tornar despachante aduaneiro. Muito bem.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, está aí a ementa do acordo. Na decisão de piso, a autoridade julgadora registrou que parte da pendência fiscal original, processo final 13, permanecia em aberto. Assim, tanto a opção feita em 2009 quanto a opção feita em 2010 deveriam ser indeferidas em razão do disposto no artigo 17.5 da Lei Complementar 123, a existência de débito exigível. Em relação ao pedido formulado em 2010, a DRJ manteve o indeferimento também em razão da pendência cadastral, por entender que a resolução do Comitê Gestor, que vedava a atividade de despachante aduaneiro, estava respaldada pelo disposto no artigo 17, inciso 11 da Lei Complementar. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário com as seguintes alegações. Inicialmente, alegou que estava cumprindo as obrigações principais e acessórias, conforme legislação do Simples Nacional, em razão de orientação que constava no portal do Simples, que dizia que seria permitida a entrega da DASN por empresas que não constassem como optantes pelo regime simplificado, desde que possuíssem processo formalizado perante a administração tributária e um dos entes federados. Dessa forma, a manutenção do despacho decisório representaria sua aplicação retroativa a fatos pretéritos. Na esteira da alegação anterior, caso a exclusão fosse mantida, pediu o afastamento das multas incidentes em relação ao descumprimento de obrigações principais e acessórias. Eu trago aqui o texto. Né? Afinal, a recorrente pediu, né, que seja provido o recurso para o fim de afastar a retroatividade da aplicação do despacho decisório, fundamentado nos princípios constitucionais, seja reconhecida a adoção sistemática do Simples Nacional nos anos de 2009, 10 e de janeiro a março de 2011, período em que perdurava o processo de pedido de inclusão, né? Não havendo acolhimento e mantendo o que foi exarado no despacho decisório, seja autorizado a compensar os valores arrecadados através de DAS, bem como compensar os valores retidos na fonte de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social pelos tomadores de serviço. Era o relatório. Muito bem. Passando ao voto. Conforme visto, trata-se de pedido de inclusão no Simples Nacional, formulado pelo contribuinte em 23 de março de 2009, diante da resposta negativa ao pedido feito por meio do portal do Simples Nacional, em 7 de janeiro de 2009. A razão do indeferimento inicial foi a existência de pendência fiscal representada por débito escrito em DAO. Em janeiro de 2010, a contribuinte formulou um novo pedido de inclusão. Ambos os pedidos foram objeto do espaço decisório, número 40 de 2011, da DERAT. A autoridade fiscal indeferiu ambos. O de 2009, em razão da existência da pendência junto à PFN, pendência fiscal. 2, o de 2010 foi indeferido em razão da mesma pendência fiscal e também em razão da pendência cadastral devido à realização de atividade econômica vedada, despachante aduaneiro. Como visto, duas são as pendências apontadas pela fiscalização e pela autoridade julgadora de piso para o indeferimento da opção da contribuinte pelo Simples Nacional. Em relação à matéria, o contribuinte não trouxe novos argumentos, além daqueles lançados na manifestação de inconformidade. O débito que deu aso ao indeferimento dos pedidos formulados em 2009 e 2010 estava inscrito em dívida ativa. A contribuinte, no prazo que lhe foi inicialmente concedido para a regularização das pendências cadastrais e fiscais, em relação a esse débito, cuidou apenas de apresentar um pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, que havia sido protocolado em 12 de fevereiro de 2009, no processo final 13. Muito bem, aí eu trago aqui, né, o texto da lei complementar, que determina que a existência de débitos é uma situação de vedação, né? Portanto, a regularização do débito abrange duas possibilidades: a extinção do crédito tributário ou a suspensão de sua exigibilidade. A simples requisição de revisão de ofício do débito não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Portanto, a providência tomada pela contribuinte não atendia à exigência legal
de regularização da pendência fiscal. Desta forma, o indeferimento feito pelo processamento do portal do Simples Nacional foi correto. O débito existia e era exigível, mesmo que, posteriormente, o montante tenha sido reduzido, né, como houve aquela revisão, mas apenas para reduzir o débito, né? Também impede dizer que o débito ainda se encontrava em aberto quando a contribuinte fez o pedido de inclusão no Simples Nacional em 2010. Aliás, o débito permanecia em aberto quando o despacho decisório em 8 de 4 de 2011. Assim, penso que a autoridade administrativa da RFB acertou ao fundamentar o indeferimento dos pedidos de inclusão no Simples Nacional nos seguintes termos, e aqui eu reproduzo. O débito em questão já seria suficiente para impedir a opção da contribuinte pelo Simples Nacional. Entretanto, em relação ao pedido formulado em 2010, há também a questão da pendência cadastral, em que pese a argumentação da contribuinte no sentido de diferenciar a atividade de despachante aduaneiro, penso que a autoridade julgadora de piso apresentou sólida fundamentação para indeferir o pedido. Então, como minhas as palavras da DRJ. Então, vou apenas aqui a parte destacada, né? O artigo 17, inciso 11 da lei complementar, expressamente traz restrição ao gênero despachante, com que, no mínimo, aberta a competência para o comitê gestor regular as espécies aí compreensíveis. E assim se deu exatamente como consta no anexo 1 da resolução número 6 de 2007, seja antes, seja depois da alteração promovida pela resolução 77 de 2010, que, entre outras, e também expressamente fez constar a vedação a atividades de despachante aduaneiro, né? Ou seja, o entendimento é que o comitê gestor não extrapolou os limites do texto legal. Assim, tem que o deferimento da opção pelo Simples Nacional deve ser mantido. Retroatividade. Aqui eu vou poupá-los dessa questão, nós temos enfrentado isso diversas vezes, e eu aqui destaco apenas o seguinte: não é uma exclusão com efeito retroativo. O contribuinte é que quer uma inclusão com efeitos retroativos, porque ele teve a opção negada desde o início lá atrás. Quer dizer, ele é que está pedindo algo com efeito retroativo, não é aqui essa decisão que teria um efeito retroativo. Então, é apenas isso que eu estou destacando aqui. Então, em conclusão, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 113, conselheira Luciana, anodização Progresso Limitada. Então, é um recurso voluntário contra acórdão por unanimidade de votos, julgou improcedente manifestação de inconformidade e manteve indeferimento pela opção ao Simples Nacional. No caso aqui, indeferimento foi em razão da constatação de existência de débito, cuja exigibilidade não estava suspensa à data da opção. A contribuinte, na ocasião, ela anexou cópia de um DARF, alegando que esse débito restaria pago. A DRJ, por sua vez, diligenciou, né, a respeito desse pagamento apontado nesse DARF, uma vez que não era possível ali verificar a contento a autenticação bancária e nem a competência do DARF, e acabou localizando que o DARF, que mesmo diante da apresentação desse DARF, o débito causador do indeferimento da opção, ele permanecia em aberto até mesmo em outubro, né, de 2014, quando a opção
quando a opção teria sido feita para o ano calendário de 2014, ou seja, né, ele haveria comprovar a regularidade já no início do ano, e não o fez. Em recurso voluntário, ele insiste, né, o contribuinte insiste na regularização do débito e retorna aos autos com essa mesma cópia de DARF que já havia sido analisada pela DRJ, né, onde restou verificado que realmente ela fez o pagamento, mas fez o pagamento em momento muito posterior, somente no final, né, do exercício de 2014, lá em dezembro, ou seja, né, muito posteriormente ao indeferimento da opção. Então, por essa razão, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Haja vista a falta de comprovação da regularização em tempo hábil à opção. Seria no início do ano. É o bom. Alguém tem alguma dúvida? Conselheiro Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Conselheiro Daniel. Presidente, eu acompanho o voto da relatora. Uma pena nesse caso que realmente parece que ele pagou, porque tem o DAF lá, o código está certo, tem uma autenticação bancária embaixo, só que não está legível. Né? Você não consegue conferir a autenticação e não caiu esse pagamento no sistema da Receita, o que também não é impossível de acontecer, porque a gente já viu pagamentos feitos em DAF não alocados, né? Uhum. Só que ele não conseguiu uma cópia legível para confirmar o código de autenticação, aí depois ele fez um novo pagamento, só que ele já regularizou lá depois, entendeu? Aparece realmente que o contribuinte agiu, mas realmente a prova que tem aí não dá para acatar, não. E, por sua vez, a DJ deixou isso claro e ele não ataca isso de forma veemente, ele simplesmente apresenta de novo o DAF, entendeu? Então acompanha, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Itamar. Muito bem observado pelo doutor Daniel. Eu acompanho o voto. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Temos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 114, conselheiro Itamar, Instituto Cairós Limitado. Abrindo aqui, senhor presidente. Nós temos uma Cairós aqui em Florianópolis também, né, Carlos André? Não é bem um instituto, mas, né? Quando fizermos uma sessão aqui presencial em Florianópolis, poderemos até degustar algumas. Algumas Cairós, é verdade. A cervejaria que temos aqui, doutor Itamar. Cervejaria? Cervejaria. Pode começar? Pode começar. Bom, processo simples, que é um indeferimento de opção no simples. Eu coloquei a imagem aí, o débito é 133.83, né? A imagem do termo de indeferimento. Ele foi emitido em 15 de fevereiro. Eu vou falar, não vou ler nada, eu vou relatar a história mais fácil. E eu acho interessante olhar o voto condutor aqui, que está nas folhas 13 em azul, item 8. Observe-se que a contribuinte recolheu o valor de R$10 em 31 de janeiro e em 14 de fevereiro efetuou o pagamento da diferença, que é 123,83, em valores do principal, relativos à competência 9 de 2018. Essa é a pendência obstaculizadora da opção pelo Simples Nacional, que era de 133, né? Constata-se, portanto, que não houve em prazo hábil, até 31 de janeiro, a regularização das pendências impeditivas da opção no Simples. Enfim, ela pagou uma parte de R$10 em janeiro, a outra parte ela pagou em fevereiro, dia 14, um dia antes da emissão do termo. Eu já adianto que eu entendo que é cabível a opção dela, né, que eu reconheci. Eu vou ler meu voto aqui rapidamente. Eu colhei as imagens, eu acho mais fácil eu ler. Em seu recurso, o contribuinte alega que há um equívoco no tópico 8. Ela diz que já estavam pagos em tempo hábil, mas não estava, né? Eu coloquei a imagem aqui e em vermelho eu mostrei a data do pagamento, foi dia 14.
Marcamos também a data do pagamento constante do sistema de arrecadação, e-folha 21, demonstrando ser a mesma data do pagamento acima. Foi também anexado em sua defesa judicial o pedido de retificação de GPS. No entanto, o documento foi recepcionado apenas... Aqui eu só coloquei, eu estou no voto na folha 4, eu só coloquei demonstrando que foi uma tentativa dela também de fazer uma retificação de GPS aí, né? Mas, enfim, a minha conclusão na folha 5, desse modo, está correta a decisão de piso que alega que o contribuinte recolheu o valor 10 em 31 de janeiro e apenas em fevereiro pagou o valor de 123, em valores do principal, relativos à competência de setembro de 2018. Próximo parágrafo. No entanto, observa-se que houve efetivo recolhimento em 14/2, da quantia ínfima de 151, que ela pagou com multa, né? Entendo que não é razoável indeferimento à opção, porquanto que há o débito em aberto por pura desorganização da recorrente. Situação comum em empreendimentos de pequeno porte. E é justamente nesses empreendimentos que o constituinte pátrio busca incentivar mediante tratamento jurídico diferenciado, simplificando suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Cumpre realçar que o termo de indeferimento foi emitido em 15 de fevereiro de 2019. Errado aí. Folha 26. O contribuinte quitou o débito no dia 14, antes mesmo do conhecimento do respectivo termo, ou seja, não se trata de devedor contumaz. Eu continuo a argumentação aqui, mas eu vou ler só para terminar. Cabe realçar que há o devedor que intencionalmente não arca com o ônus financeiro. Por outro lado, há o contribuinte que ocasionalmente não cumpre com sua obrigação por erro eventual. Entendo que o artigo 17, inciso 5, visa impedir o ingresso no sistema do devedor quanto mais, e não do contribuinte que se encontra com o débito em aberto por simples desorganização interna, que é uma situação normal nos pequenos empreendimentos. Estou convencido que, além de valor ser ínfimo, não há intenção da inadimplência, nem mesmo há situação que se amolda a vidação, no caso em questão. Entendo que há regularização do débito em prazo plenamente compatível com o que se espera, apesar de haver o prazo limite de 31 de janeiro de cada ano calendário. Não obstante, a meu ver, trata-se de erro excusável constante dos autos. Dessa forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Aberta a discussão. Essa finalização minha, caso está aberta a críticas, viu? Eu fiz uma redação aqui, talvez eu vou aperfeiçoar mais. Assim, ele pagou antes do termo de indeferimento, antes da emissão do termo. Não é isso? Isso aí. Então, quando ele tomou conhecimento do termo, ele já tinha pago. Ele não tinha 30 dias para regularizar? Mas é porque de indeferimento. Não é? A DRJ, a Receita Federal, se apegava, não sei como é que está hoje, ao prazo de 31 de janeiro, né? 31 de janeiro, ele não pagou até 31 de janeiro, você não pode entrar. Independentemente... Não, mas tudo bem, eu reconheço isso aí, mas a gente tem entendido de forma diferente, que o termo de deferimento, a impugnação ao termo de deferimento, ela tem mais ou menos, ela tem o mesmo teor de uma impugnação a um ADE. Não é verdade? A gente não tem agido assim? Então, ele pagou antes do termo de deferimento, não interessa. Para mim, eu nem sei se é desorganização, nem sei por que ele recolheu R$10 só, depois recolheu o resto. Ele fez, inclusive, uma tentativa é um redarf, né, um pedido de retificação de GPS, GPS. Tentou ainda com outro Receita fazer a transferência, talvez eu acredito que ele tenha pago no outro CNPJ, por isso que eu coloquei a imagem aqui. Mas então, Itamar, assim, a gente tem feito, né, eu não sei se vocês podem me corrigir aqui, mas, sim, o prazo é final de janeiro, claro. Mas, quando eu recebo um termo de deferimento, lá em fevereiro, a administração não dá o prazo lá de 30 dias para impugnar? Não. No caso de pedido, ele tem que estar regular antes do pedido. É diferente do... Ele tem um prazo para fazer... Desculpa, doutor Daniel.
o prazo para fazer a opção até dia 31 de janeiro. Isso. Sim, Ele precisa fazer a tentar opção. regular lá. Como ele não pode ter débito para ele entrar no sistema, entende-se que até esse prazo ele não poderia ter débito. Ele tinha débito em aberto, o termo naturalmente saiu em fevereiro, dizendo, olha, você tinha débito em aberto, você não pode. A DRJ entendeu, o teu prazo para estar regular, para entrar no sistema, como a opção é até 31 de janeiro, prazo limite para não ter débito. Nos meus votos, eu me lembro que eu tenho feito assim, ter um indeferimento, a impugnação, se ele resolve a pendenga lá no prazo de impugnação do termo, é igual um prazo de ADE, cara, tá? É válido. Doutor Casander. Eu ia justamente levantar essa discussão que o conselheiro Camerano está levantando. Como vocês já viram, né, num processo anterior, eu tenho muita dificuldade de dar provimento em razão enfim, do mero erro excusável, porque há uma intenção e tal, eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Mas, realmente, acho que é bastante razoável, e aí é uma aplicação analógica, porque não há previsão legal, né, para esse prazo de 30 dias, né, de regularização após o recebimento do termo de indeferimento, porque a previsão legal é para o ato de exclusão, né? Mas, levando-se em consideração a situação das micro e pequenas empresas, parece bastante razoável você entender que a microempresa, principalmente, ela só vai saber que tem mesmo uma pendência quando ela recebe o ato lá indeferindo o pedido, né? Então, acho que é bastante razoável a aplicação analógica deste prazo após o recebimento do termo de indeferimento, né? Ficando bem claro que é uma aplicação analógica, porque não há realmente essa previsão. A previsão é que haja regularização até o final de janeiro, né? Mas eu entendo que é bastante razoável que haja essa aplicação analógica. E aí, nesse sentido, essa regularização seria tempestiva, porque antes mesmo do recebimento do termo de indeferimento. Doutor André. Nesse mesmo sentido do conselheiro Carlos André, eu só queria também reiterar que eu já participei de algumas discussões sobre esse tema 1201, e existe realmente esse posicionamento de fazer essa interpretação analógica do mesmo dispositivo que trata da exclusão, né, que é o 31, parágrafo 2, fazendo essa extensão para o termo de indeferimento. Lá na outra turma, eu não me lembro se esse posicionamento prosperava, mas existe essa interpretação analógica, eu tenho inclusive aqui alguns julgados nesse mesmo sentido, e nesse caso, eu concordo também que tendo sido efetuado o pagamento, até mesmo antes da ciência do contribuinte, né, do termo de deferimento, daria para fazer essa aplicação analógica, e mesmo que fosse dentro do prazo de 30 dias, eu acredito também que daria para estender esse direito. Ok, mais alguém? Doutor Camerano, seu voto. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Acho muito coerente, muito sensato. Só que eu vou votar pelas conclusões, viu, conselheiro Itamar? Porque eu tenho essas posições de analogia com a impugnação do ADE, então eu não vi isso aqui, mas o seu voto está muito bom, muito bem articulado, muito sensato, muito coerente. É assim que deve ser com relação às microempresas, nós temos que ter um tratamento diferenciado mesmo, a Constituição diz isso. Só que eu voto pelas conclusões, viu, senhor presidente? Eu acompanho o voto do relator. Muito bem. Doutor Daniel. Presidente, acompanha o relator. Doutor Carlos.
Eu vou acompanhar pelas conclusões também, conforme o Camerão. Eu poderia, senhor presidente? Diga. Eu, de fato, eu acho bem coerente essa argumentação exposta pela interpretação da interpretação analógica. Eu poderia acrescentar no voto, muito provavelmente eu vou utilizar a partir de hoje, né? E aí mudaria o voto pelas conclusões, não seria isso? Não. Porque Tá. Mudaria, em tese, mudaria o voto do Camerano e do Carlos André, não? Com o conselheiro Itamar, agregando essa questão da interpretação analógica. Conselheiro Camerano, o senhor mantém o voto pelas conclusões ou muda? É assim, deixa eu esclarecer melhor. É porque o voto, apesar de estar bem articulado e tudo, mas ele fala de desorganização, né, da contribuinte e tal, questão ínfima do valor é pequeno, e realmente nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque já tivemos oportunidade aqui de debater essas questões, independentemente do valor, às vezes a gente não consegue manter a empresa no Simples, né, mesmo sendo um valor. Então, se o conselheiro permanecer com esse texto, eu continuo votando pelas conclusões, senhor presidente. Tá, ok. Doutor Carlos André. Posso só acrescentar alguma coisa, presidente? Diga, Itamar. A minha ideia é acrescentar um parágrafo, reforçando essa argumentação, dizendo acerca da possibilidade de se regularizar, no caso do termo de exclusão, que a contribuinte teria 30 dias, então, analogicamente, aplicando-se uma interpretação do prazo de 30 dias para se regularizar, no caso de exclusão, eu aplico aqui também que ela nem ciência tinha do termo de indeferimento da opção. Eu iria acrescentar um parágrafo ao final da argumentação nessa linha. Não, eu entendi, eu acho que o conselheiro Camerano também entendeu, mas mesmo assim ele mantém o voto dele pelas conclusões. Desculpa. É isso que eu entendi do voto do conselheiro Camerano. É isso, doutor Camerano? Sim, isso. Ok. Doutor Daniel votou com o relator. Doutor Carlos André, com essa alteração do voto do conselheiro Itamar, o senhor mantém o voto pelas conclusões ou vota inteiramente com o relator? Não, eu mantenho o voto pelas conclusões, mas eu, de qualquer forma, também quero destacar aqui que o voto está muito bem articulado. Né? Tá muito coerente, como diz o Camerano, é como deve ser o nosso sentimento em relação às micro e pequenas empresas. Mas não vejo nenhum prejuízo na forma como está. Ok? Tá ok. Ok. Doutora Luciana. Vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Eu vou acompanhar integralmente o relator. Acredito que esse contexto que o relator colocou das microempresas ficou muito bom e reforçando essa argumentação da interpretação analógica, eu acompanho em toto. Eu também acompanho o relator pelas conclusões, pelos mesmos motivos já colocados, principalmente pelo doutor Carlos André. Eu fico meio assim em relação a essas teses mais liberalizantes, né? Eu ainda sou meio fechado, ou tendo a aplicar a norma de uma maneira mais objetiva. Tá? Então, eu fico preocupado, né, com esse tipo de abordagem em outros casos que, de repente, não vão ser tão em cima da linha como nós temos aqui. Tá ok? Então, nós temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a inclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2019. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ok? Item 115, doutor Carlos, Intacta, corretora de seguros limitada. Presidente, aqui é uma matéria similar, né? Também em termos de indeferimento de opção pelo Simples, em razão da exigência débitos exigíveis,
né, com a fazenda inscritos em dívida ativa. Né? Vejam que nós temos 2 débitos, né? Está aí na reprodução da imagem, né, do termo de indeferimento. Então, a contribuinte apresentou impugnação ao termo de indeferimento. Na peça, alegou em síntese 1, que ingressou com um processo de revisão dos débitos em janeiro de 2014. A opção é para 2015. Né? Processo final 12. Parte dos débitos foi cancelada e parte dos débitos foi retificada. A parcela remanescente teria sido paga, segundo a alegação da contribuinte, em 24 de dezembro de 2014. Né? Eram 2 débitos, em síntese é o seguinte, eram 2 débitos. O primeiro foi integralmente cancelado na revisão de ofício. E o segundo, ele foi retificado, foi reduzido o seu valor. E ela entendeu, então, que ela pagou esse valor em dezembro de 2014 e em janeiro de 2015 fez a opção pelo CID. É isso. Muito bem. Então, a parcela remanescente teria sido paga em 24 de 12 de 2014. Em síntese, os débitos que teriam dado aso ao indeferimento teriam sido extintos conforme segue. A inscrição final 04 foi cancelada integralmente na revisão de ofício, ainda em 2014. A inscrição final 76 teve o valor retificado para R$ 644,69. E esse valor teria sido quitado em 24 de 12 de 2014. Né? Processo final 32. Segundo a contribuinte, então, o processo estaria finalizado, aguardando apenas a atualização do sistema da PFE. Sobreveio, então, o despacho decisório, por meio do qual a autoridade da Receita indeferiu o pleito da contribuinte. Neste ato, a DRF reconheceu a extinção dos débitos atinentes à inscrição 04 e também a retificação do montante dos débitos concernentes à inscrição final 76. No entanto, asseverou que a quitação dos débitos relativos à inscrição final 76 ocorreu somente em 23 de abril de 2015, ou seja, após o prazo legal de regularização de débitos para fins de opção pelo Simples Nacional. Aqui, inclusive, apenas como parênteses, a DRJ ainda fala que ela aplicaria analogicamente o prazo, esse que a gente acabou de falar, mas mesmo assim a regularização seria posterior. Né? A contribuinte surgiu-se contra o despacho decisório e apresentou manifestação de inconformidade. Eu destaco aqui o trecho em amarelo. O cerne da questão é o saldo de débito de contribuição social escrito em dívida ativa, final 76, no total de R$ 773,62, sendo 644,69 correspondente à contribuição, 128,93 referente à multa de mora de 20%. De registrar que a impugnante ignorava a existência de qualquer dívida pendente em seu nome, tendo tomado conhecimento somente quando do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em 9 de fevereiro de 2015. Em 8 de abril de 2015, a requerente formalizou, por meio de aplicativo Redarf, o pedido de retificação para alteração do Código da Receita de 2372 para o Código de Receita 1808, relativo ao pagamento do débito CSL. Período de apuração 31 de 12 de 2010, cujo pagamento em 24 de dezembro totalizou R$ 1.010,28, correspondente à contribuição de 644, multa de mora mais juros. Após os procedimentos de retificação pelo órgão da RFB, o pagamento tomou as características abaixo, conforme o comprovante. Então, o que aconteceu? Ele recolheu um código de contribuição social como se ainda fosse administrado pela Receita, quando já estava em dívida ativa da União. Né? E por isso ele pediu o Redarf. Então, ele trocou o código 2372 pelo 1804, que é o da PFN. Né? Muito bem. Conforme acima demonstrado, o pagamento
da dívida ocorreu em 24/12 e não em 23/4/2015, conforme equivocadamente se afirma no despacho decisório. Ou seja, o pagamento do referido débito de contribuição realizado em 24/12/2014 não ocorreu após o prazo estabelecido na nota técnica de dificuldade simples. Diante da retificação do DARF pela requerente, a própria PFN reconheceu que a dívida de contribuição social, inscrita no final 76, foi extinta por pagamento em 24/12/2014, tendo oficiado ao juiz da execução as folhas 138 e 139 do processo judicial, requerendo a extinção da execução com fulcro no artigo 794, inciso 1 do CPC. Muito bem. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, tá aí a emenda. A razão essencial apontada pela DRJ para a improcedência da manifestação de inconformidade foi a constatação de que o débito em questão somente teria sido quitado em 23 de abril de 2015, conforme o relatório Informações Gerais da Inscrição, emitido em 8/7/2015. E resignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte depôs recurso voluntário. Reiterou e detalhou as razões de fato, de direito que embasaram as alegações. Destaco alguns trechos. Então, em relação à retificação do Código do DARF de pagamento e a quitação do débito em questão, aí a reprodução, a questão toda é essa, né? O contribuinte, ele... Um segundo. Fez o recolhimento originalmente com o código 2372 e retificou para 1804, e com isso ele entende que o débito teria sido quitado integralmente lá em dezembro de 2014. Em relação ao processo de execução fiscal e a manifestação da PFN, a gente também traz aqui a alegação de que a PFN teria reconhecido, né, novamente a quitação. Ao final, o contribuinte pede a improcedência do termo de indeferimento. Então, vamos para o voto. Conforme relatado, trata-se de termo de indeferimento, por meio do qual a autoridade administrativa indeferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional de 2 de janeiro de 2015. Né? Estão aí os débitos. A contribuinte alegou, em síntese, que ingressou com o processo de revisão dos débitos em 2014, janeiro de 2014, parte dos débitos foi cancelada, parte foi retificada, e está aí reproduzido novamente aquilo que eu já relatei lá em cima. Entretanto, após a notificação do termo de deferimento, que é datado de 9/2/2015, a contribuinte verificou que teria incorrido num erro de fato no preenchimento do DARF, que teria quitado o débito de R$ 644,69. Esse dado teria sido preenchido com o Código de Receita 2372, administrado pela Receita, enquanto o correto seria 1804, administrado pela PFN. Constatado o erro, a contribuinte providenciou o redarf. A correção foi feita e o DARF tem, então, as seguintes informações a reproduzir. O valor do DARF seria aqui, né, 644 principal, mais multa e juros. Entretanto, a instância de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte em razão do sistema da PFN registrar que o débito somente teria sido quitado em 23 de abril de 2015, quando houve um pagamento complementar de R$ 206,88. A autoridade a qual baseou-se no relatório de folhas 42 e 43, está aqui reproduzido. Sobre o pagamento complementar, no valor de 206, a contribuinte alegou que não se vincularia ao débito que deu aso ao indeferimento da opção do Simples Nacional, conforme trecho abaixo. Está aí reproduzida a alegação da contribuinte. A Celema centra-se, portanto, na quitação do débito se ocorreu em 12 de 2014, conforme alega a contribuinte, ou se houve a necessidade de pagamento complementar em abril de 2015, para quitação da dívida.
que creio que, ao contrário do que alega o contribuinte, o débito não foi quitado em dezembro de 2014. Conforme visto, a contribuinte procedeu ao pagamento do débito com o Código de Receita 2372. Entretanto, o erro da contribuinte não se limitou ao preenchimento do Código de Receita. A contribuinte recolheu o tributo com os acréscimos que seriam devidos caso este ainda estivesse sob a administração da Receita. Os valores que compuseram o DARF recolhido em 12 de 2014 equivalem exatamente ao montante principal, multa de 20% e Selic acumulada conforme a tabela abaixo. Eu fui, inclusive, pesquisar lá a tabela de atualização da Selic. Contudo, o débito encontrava-se sob a administração da PFM, estava inscrito em DAO e a ação de execução estava ajuizada. Portanto, somava-se ao débito o acréscimo previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 1025, combinado com o artigo 3º do Decreto-Lei 1569 de 77. Estão aí reproduzidos. Era devido, portanto, o acréscimo de 20% sobre o montante do principal e multa mais juros. Essa é a diferença que acabou resultando no pagamento complementar, que só foi feito lá em abril de 2015. Desta forma, tem que a contribuinte não regularizou tempestivamente, nos termos da legislação de regência do Simples Nacional, o débito relativo à inscrição final 76. A conclusão é que deve-se confirmar a validade e eficácia do termo de indeferimento pelo Simples Nacional, formalizado em janeiro de 2015. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. E já deixei uma observação aqui no final, que talvez a turma tivesse uma opinião diversa da minha. Por isso mesmo está aberta a discussão. Alguém tem alguma consideração a fazer? Acho que o relator já colocou no final do voto a consideração já. Aqui, o que eu apenas chamo a atenção aqui, presidente, é que o contribuinte fez um pedido de revisão, esse pedido de revisão é perante a Receita Federal, é a Receita Federal que responde, cancelando um débito e falando o valor do outro, ele vai lá e recolhe perante a Receita Federal, mas tinha que recolher perante a PGFN. É o tipo de questão, realmente, que é o que o doutor Camerano fala, que não é um país para amador, é na cabeça de um pequeno contribuinte, faz o pedido, tudo Receita Federal, ele não consegue fazer essa diferença específica de um órgão para o outro. Ele teve a vontade de resolver. De fato, um dos débitos exigidos para ele que geraram um indeferimento era indevido, totalmente, isso ficou reconhecido. O outro era parcialmente indevido, também ficou reconhecido. Ele tempestivamente vai lá e recolhe, mas realmente tem esse erro. E quando ele identifica o erro, ele vai lá e corrige também, complementa o pagamento devido. Então, é a questão do que a gente vem aí, pelo menos eu defendendo, o Camerano também levantou essa bandeira aí, da questão do erro de fato, em situações que você vê a vontade do contribuinte de regularizar, demonstrada e comprovada de forma veemente, que foi o caso aqui. Eu, a princípio, aí, dentro do que a gente já tem aqui, eu realmente caminharia nesse sentido. Só uma questão, quer dizer, o pedido de revisão, inclusive, foi feito na PFN, né, não na Receita. Mas a resposta foi da Receita, né? Porque toda a revisão de ofício é feita pela Receita Federal. Né? O problema é que ele recebe a intimação da Receita. Aguardando a atualização. Quer dizer, ele sabia que o débito estava... A intimação inicial, inclusive, disse que era inscrição, estava inscrito em dívida, está claro. Isso daí no início ele sabia. Sim. Só que ele faz o pedido e a intimação vem da Receita Federal para ele. Tanto que a intimação está aqui de folhas, ele recebeu da Receita Federal. Então, isso que eu estou dizendo que não é absurdo incorrer nesse erro, né? Porque ele é intimado pela Receita, da revisão, vai lá e recolhe perante a Receita, entendeu? Só deixa eu tentar esclarecer aqui. Todo o atendimento é feito via Receita Federal, tá? Todo o atendimento e o processamento, inclusive, dessas informações que são solicitadas pelo contribuinte, tá?
Se o débito, por exemplo, como no caso, estava na PFN, a Receita vai até a PFN, ela faz esse meio campo, vai lá, pede a informação, né, recebe de volta da PFN e trata aquela informação para atender ao contribuinte. Tá? Então, realmente, a Receita é a interface processadora desses pedidos, entendeu? Quando depende de um órgão outro, a Receita vai atrás da informação, pega essa informação e processa, e resolve, tá? E resolve. Se esse débito estava em dívida ativa indevidamente, ela espera ou solicita a PFN que retire que baixe a inscrição, no caso, né? E aí sim resolve a própria Receita Federal, tá? Então é assim que realmente funciona, entendeu? Agora, concordo com vocês, é um verdadeiro manicômio, tá? Porque, assim, às vezes, o contribuinte se vê premido com a necessidade de uma informação da Procuradoria, como no caso, e ele não consegue acesso à Procuradoria. Não consegue atendimento, não consegue. Ele não consegue acesso à Procuradoria. Ele vai até a Procuradoria e ele bate com a cabeça, com o rosto na porta, porque ninguém vai atender ele na Procuradoria, tá? Vão retornar com ele, vão dizer para ele, vão orientá-lo, ó, o procurador não vai lhe atender. Quem vai lhe atender é a Receita Federal, entendeu? Então, é assim que funciona, tá? Se é certo ou é errado, eu tenho a minha opinião, né? Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá entendendo? Eu acho que algumas coisas o contribuinte tinha que ter acesso, sim, ao procurador da Fazenda, para tirar alguma dúvida, para resolver alguma coisa, né? Mas, há algum tempo já é assim que está funcionando, entendeu? Vocês estão fugindo da minha tela, assim, estão piscando toda hora aqui na minha tela. Eu não sei. Mas isso acontece. Eu acho que acontece com todo mundo isso. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Nesse caso aqui, presidente, até pelos valores, né? Assim, tem a questão dos valores, tem a questão que o Daniel aponta, né? Que o contribuinte ele buscou fazer o possível, inclusive já tinha até recolhido antes do exercício, foi só o erro de código mesmo. Então, assim, é bem na linha do que a gente já, né, quem vota nesse sentido já vinha adotando essa posição. E o que acho que também gera muito essa confusão é exatamente essa questão que o presidente explicou, dessa interface. Porque, assim, se o débito tivesse na PGFN e você tivesse que resolver lá, a partir do momento que ele chegou, você resolve lá e você tem uma justificativa, mas não. Fica sempre jogando para a Receita. E a intimação é da própria Receita. A Receita que intimou o contribuinte. Ele recebeu a intimação dizendo que seu débito é 600 e pouco. Ele foi lá e pagou. Mas perante a Receita. Isso acaba gerando, ou possibilitando realmente que aconteça um erro. Como que aconteceu. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Podemos partir para a votação, então, doutor Camerano? Sim, presidente, eu vou abrir a divergência, evidentemente, o próprio relator já sinalizou que a turma tem, assim, um entendimento, às vezes nem sempre é unânime e tal, mas eu acho que o conselheiro Daniel já foi bastante claro no procedimento que ocasionou esse eventual deferimento aí, das razões do contribuinte, quer dizer, o contrato dele é com a Receita Federal, e ele pagou lá em 2014, pagou o código errado, pagou com acréscimo legal errado, porque ele tem que pagar certo. Ele tem que pagar R$240 com 32 centavos certo, porque se faltar R$10, eles não vão permitir ele no Simples, entendeu? Mas não, o acréscimo é o acréscimo da Procuradoria. Quer dizer, ele teve uma atitude de regularizar, ele teve a vontade de regularizar, foi em tempo hábil, mas aconteceram esses imprevistos de natureza operacional, dificuldade no sistema. Então, eu voto na realidade, senhor presidente, para deferir a opção, né, cancelar o termo de deferimento, é isso?
termo de deferimento, não é? Eu acho que é deferir a opção, né? Deferir a opção, né? Deferir a opção a Eu partir voto... Isso, eu abro a divergência nesse sentido, contanto, se houver um voto aqui vencedor, que o Daniel faça, que ele tem toda a destreza necessária. O presidente é muito justo, Camerano. Você já está com voto vencedor, eu já estou com voto vencedor. Então aí vai na sequência. Então temos que dar... O presidente é justo para equilibrar essas contas. Tá certo. E vocês são muito lisos, cara. Vocês são lisos demais. Doutor Daniel, seu voto. Com divergência, presidente. Ok. Doutora Luciana. Também com a divergência, presidente. Doutor Itamar. Uma divergência, presidente. Doutora Letícia. Com a divergência, presidente. Doutor André. Acompanha a divergência também, presidente. Também acompanha a divergência nesse caso. Acho que aqui é esticar a corda demais. Mas, enfim, tá? E temos, então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção da contribuinte para o Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. É isso, né, Carlos André? 2015, né? Eu acho que o Carlos André saiu. Vencido o conselheiro... Não, estou aqui, Ele falou porque estava... 2015. Isso, vencido o conselheiro Carlos André, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro... Presidente. Diga. Suspense. Eu estou à vontade, eu estava brincando com o senhor, mas posso fazer, não tem problema nenhum, viu? Eu até desliguei meu vídeo aqui para assumir. Não, mas veja bem. Veja bem, aquilo que o conselheiro Daniel colocou... Eu estava brincando com o senhor. Não, eu sei. O senhor é o nosso decano, o senhor é o nosso, né, nossa referência aqui. Mas, assim, aquilo que o conselheiro Daniel falou é verdade. A gente tem que ser justo e não pode sobrecarregar os colegas acima da medida do razoável, né? Então, nesse caso, eu estou designando o conselheiro Itamar para redigir o voto vencedor, tá? Voto que ele já tem praticamente pronto, haja vista os votos anteriores que ele tem proferido aqui, né, somente na data de hoje, tá? Então, repetindo, por maioria de votos, dá provimento ao recurso voluntário para deferir a opção da contribuinte para o Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Vencido o conselheiro Carlos André Soares Nogueira, designado para redigir o voto vencedor, conselheiro Itamar Ruga. Ok? Passemos, então, à apreciação do item 116, conselheira Luciana, Cantec Traduções Limitada. Só um minutinho para eu abrir o arquivo, presidente. Esse também é um caso de indeferimento, a opção ao Simples Nacional, por ausência de regularização, né, de débitos pendentes, cuja exigibilidade não estava suspensa na data limite da opção. No caso aqui, o termo de indeferimento ao Simples Nacional não acatou a solicitação formalizada pelo contribuinte em 15 de janeiro de 2018. A opção foi indeferida por existirem débitos com exigibilidade não suspensa. Deixa eu só me verificar quais eram esses débitos. Tá. Os débitos eram débitos inscritos, né, em dívida ativa. Trago aqui já no início do voto a lista dos débitos. Eram vários débitos para com a União. Em recurso voluntário, a recorrente sustentou, né, seu direito à opção ao Simples Nacional, argumentando ter regularizado os débitos mediante pagamento efetuado em setembro de 2017, bem como optado também por incluir os referidos débitos no programa especial de regularização tributária das micro e pequenas empresas, instituído pela Lei Complementar 162 de 2018. O argumento da recorrente já havia sido afastado pelo acordo recorrida, já visto que o consoante prestou a informação
a DRF de origem, as folhas 73 e 75, da informação vinda da CEORT, tais débitos que motivaram o indeferimento da opção do contribuinte não foram regularizados dentro do prazo limite de 31/1 de 2018. Segundo informação da CEORT, no caso em apreço, tendo por base informações extraídas dos sistemas da PFN, verificou-se que os débitos apontados como impeditivos no termo de indeferimento foram objeto de parcelamento solicitado em 28/9 de 2017. As inscrições número tais e tais foram extintas por pagamento somente em 3 de maio de 2018. Todavia, o último valor arrecadado foi em 31/8 de 2014, data da efetiva extinção. Para as demais inscrições, houve indeferimento eletrônico do parcelamento solicitado em 28 de setembro de 2017 e um novo parcelamento solicitado somente em maio de 2018. Portanto, as pendências que originaram o indeferimento da opção ao Simples Nacional para o ano de 2018 não foram regularizadas no prazo previsto, dentro da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Dessa maneira, com base nessa informação, a DRJ, pelos extratos de folhas 47 a 72, retirados dos sistemas internos da Procuradoria, constatou que na data limite, 31/1 de 2018, permitida pela legislação os débitos inscritos em dívida ativa da União, os quais ensejaram o indeferimento da opção pelo contribuinte ao Simples Nacional por ano de 2018, ainda encontravam-se como devedores e na situação de dívida ativa não priorizada para ajuizamento ou na situação ativa a ser ajuizada. Assim, considerou que, uma vez na data limite de 31/1 de 2018, permitida pela legislação, os débitos que acarretaram o indeferimento da opção ainda não se encontravam regularizados. Diante dessas razões, por não ter a recorrente trazido qualquer elemento novo a elidir tais fundamentos ou amparar o seu direito, não verifica-se qualquer correção a ser feita no procedimento de exclusão promovido pela autoridade fiscal. O fato de haver demonstrado a regularização de alguns dos débitos, como, por exemplo, os inscritos sobre números tais e tais aqui, que foram parte dos débitos, que inclusive a própria Procuradoria reconheceu como extintos, já havia sido observada no julgamento de origem, mas, como lá dito, não era o suficiente para o cumprimento pleno das exigências do artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123, 2006. No que diz respeito ao argumento relativo à aplicação da Lei Complementar 168/2019, prevendo a possibilidade de que os contribuintes que houvessem sido excluídos do Simples Nacional em janeiro de 2018, mas que houvessem aderido ao PERT Simples Nacional, pudessem requerer nova opção pelo regime do Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2018, observo que também não é possível, uma vez que o artigo 1º desta lei, transcrevo aqui para os senhores, embora colocasse essa condição, embora colocasse essa possibilidade a respeito da retroatividade dos efeitos, ele impunha a condição de que, caso houvessem pendências em 1º de janeiro de 2018 não regularizadas, essas pendências elas estariam fora da benesse dessa lei. Então, por essa razão, da redação do artigo 1º acima transcrito, verifica-se que realmente havia previsão para que os contribuintes que houvessem sido excluídos do Simples Nacional em janeiro de 2018, mas que houvessem aderido ao PERT Simples Nacional, pudessem requerer a nova opção pelo Simples, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018, contudo, sob a condição de que não incorressem, nessa mesma data, 1º de janeiro de 2018, nas vedações previstas na Lei Complementar 123 de 2006, que não era o caso do contribuinte, até porque ficou demonstrado justamente esse lapso entre entre a extinção, a revogação de um parcelamento e a celebração do outro. Justamente incorreu em pendência nessa data de 1º de janeiro de 2018. Assim, contrário à pretensão da recorrente, o que restou suficiente demonstrado nos autos, inclusive pela informação da CEORT de folhas 73 e 75,
no sentido de que os débitos que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional não haviam sido regularizados até o prazo limite de 31 de janeiro de 2018, permitidos pela legislação, né, remetem-se justamente ao período de janeiro de 2018, portanto, fora da condição diferenciada tratada pela Lei Complementar 168 de 2019. Assim sendo, mantém a decisão recorrida por seus próprios acertados fundamentos e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Alguma dúvida, senhores? Presidente, eu só faria uma sugestão para a relatora, porque o contribuinte ele alega que fez os pedidos de revisão. O próprio protocolo do pedido de revisão foi de todos os pedidos que foram feitos, foi em 30 de janeiro de 2018. Ou seja, já no limite, mostra que ele não teria como regularizar, isso só prova que ele não regularizou, porque ele não pagou e fez o pedido de revisão já na véspera do prazo, entendeu? Eu acho que essa informação seria relevante, porque é uma das alegações dele lá em cima. Perfeitamente. Mais alguém? Inclusive, ele pediu o parcelamento lá em maio, né, de 2018, né, de alguns débitos, não foi? Doutor Cameirão. Justamente desses débitos que estavam impedindo a opção. Foram esses que ele parcelou em maio de 2018. Pois é, bem além do tempo do hábil, né? Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Itamar. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Temos por unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso voluntário. Item 117, conselheiro Itamar. Lizia Vieites Massolini. Abrindo. Bom, esse processo ele é praticamente idêntico ao anterior que a gente julgou. Só as razões que a recorrente expõe que são diferentes. Mas é um débito, né, saldo devedor 273, pelo indeferimento da opção no Simples Nacional. Eu colei a imagem do termo. O termo foi emitido no dia 16 de fevereiro. E o débito foi pago em 10 de fevereiro, antes da ciência do termo. Então, eu já indo para o meu voto, que ela explicou, que ela colocou uma lista de débitos, que é uma tabela que ela apresenta 2 vezes, que a explicação dela é que ela puxou essa lista dia 30 de janeiro e não apareceu o débito. Quando ela, de alguma forma, ficou ciente, preciso dar uma lida aqui, ela já quitou o débito imediatamente. Então, eu vou dar uma lida aqui, ó, em síntese, ciente das pendências relativas ao Simples Nacional, a recorrente realizou consulta de sua situação fiscal e realizou o pagamento dos débitos relacionados em 29 de janeiro. Informa que no ato da consulta da liberação da opção, apareceu este débito, consulta esta em 10 de fevereiro, ou seja, ela está dizendo que só em 10 de fevereiro ela viu o débito que impediu a opção pelo Simples, o que foi confirmado posteriormente através do termo de indeferimento. Ela anexou cópia do DAS, eu anexei a cópia aqui, do lado tem um pouco torto aqui a autenticação, né? Realça que a Receita Federal tem deficiências quanto às informações de débitos por quantos débitos foram pagos em 29 de janeiro. Aponta, inclusive, a duplicidade de pagamento de um dos débitos, o valor de 956. Afirma que o débito em questão, da competência de agosto de 2014, foi apresentado posteriormente a essa pesquisa. Em resumo, para poupar da leitura do voto, ela realizou o pagamento antes, exatamente de uma situação idêntica que a gente acabou de apreciar. Ela realizou o pagamento em 10 de fevereiro e a ciência do termo ocorreu em 16 de fevereiro. Então, desse modo, eu voto para dar provimento do recurso e deferir a opção da interessada a partir de janeiro de 2016. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Cameirão. Acompanho o relator, presidente.
Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Eu vou acompanhar pelas conclusões. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho, só queria sugerir para acrescentar também aquela questão da interpretação análoga, porque como foi pago posteriormente à data... Boa sugestão, doutor. Também voto com o relator e também voto pelas conclusões, juntamente com o doutor Carlos André. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para deferir a inclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2016. Votaram pelas conclusões os conselheiros Carlos André e Luiz Augusto, ok? Chegamos finalmente ao item 118, Jardim Escola Coelhinho Astronauta. Oh, Coelhinho Astronauta de novo! Vai ter dancinha também? Não, como é que é? Não, não vai ter, né? Não, né? Não. O Eduardo não está aqui, a não ser que o André queira substituir ele aí. Né? Isso era com outro conselheiro. Coelhinho Astronauta! Doutor Carlos André, Dessa vez é uma matéria bem mais simples. tá vendo? Então, aqui também é uma solicitação de opção pelo Simples Nacional, né? Feita em 10 de janeiro de 2019, deferido pela Receita Federal, pela existência de débito exigível perante a Fazenda, conforme aí a imagem, né? E resignada com a decisão administrativa, apresentou manifestação. Na peça, a contribuinte informou inicialmente que no processamento inicial a RFB havia localizado diversos débitos exigíveis que seriam impeditivos da opção pelo Simples Nacional. Dentro do prazo legal, a contribuinte procedeu à regularização de quase todos, por meio de parcelamento, exceto o débito previdenciário do DEBCAD final 7. Este débito teria sido incluído anteriormente no país, mas, ao final, não teria sido inteiramente quitado. Desta forma, foi encaminhado pela RFB à Procuradoria-Geral da Fazenda com a inscrição em dívida ativa. A fim de regularizar o débito, a contribuinte peticionou junto à PFN para que o débito fosse devolvido à RFB para que fosse objeto de revisão de ofício e admitido no país, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RESP número tal, que teria reconhecido às empresas do Simples o direito a pagar o parcelamento especial à razão de 0,3% da receita bruta, mesmo que com isso ultrapassasse o prazo de 180 meses. Perdão. Segundo a alegação da contribuinte, a PFN teria deferido parcialmente o pedido e encaminhado o processo de cobrança à Receita. Aí eu cito as palavras aí. Muito bem. A manifestação foi julgada improcedente, está aí a ementa do acordo. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso constatou que o débito permaneceria aberto e exigível e, portanto, configurava-se a situação de impedimento à opção pelo Simples Nacional. Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, a contribuinte alegou que o débito em questão encontrava-se em análise na Receita em razão de despacho do Procurador da Fazenda Nacional, em 12 de 2018, que deferiu parcialmente o pedido de revisão do débito. Contudo, a RFB, até 31 de janeiro de 2019, data limite para a regularização das pendências impeditivas da opção pelo Simples Nacional, não havia emitido parecer. Assim, a contribuinte não poderia parcelar o indigitado débito sob pena de perder as alegações que deram aso ao pedido de revisão. Né? Quer dizer, ela parcelou a maioria, esse aqui ela pediu revisão porque ela achava que tinha razão em relação ao débito. Aí eu reproduzo aqui uma parte do recurso voluntário. Ao final, pugnou pela reforma do termo de deferimento, reconhecimento do direito à opção. Em 12 de março de 2020, a contribuinte peticionou nos autos alegando que o débito em questão teria sido objeto de revisão de ofício
e teria sido constatada sua decadência do débito que teria dado aso à exclusão. Constatada, né? Falta um S aqui. Aí depois juntou uma outra petição lá sobre o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para enfrentamento da Covid, num negócio totalmente fora do âmbito do processo. Muito bem. Aqui no conhecimento, de saída, né, eu já digo que não estou conhecendo essa petição relativa ao PRONAMP. Não é nem no recurso, né? É uma petição posterior. Então, no mérito. Conforme ficou assente no relatório acima, a opção da contribuinte pelo Simples Nacional foi indeferida em razão da existência de débito previdenciário escrito em dívida ativa da União, aí o débito final 7. Né? Está aí o artigo 17, inciso 5, novamente. Entretanto, a legislação prevê a possibilidade do sujeito passivo regularizar tais débitos. Regularização significa extinção do crédito tributário ou a suspensão da exigibilidade dentro do prazo legal. Vê-se pelas alegações da própria contribuinte que o débito em questão não foi objeto de pagamento ou parcelamento. Foi objeto de um requerimento de revisão de ofício. Esse requerimento não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses encontram-se listadas no artigo 151 do CTN, está aí transcrito. Merece destaque que o próprio procurador da Fazenda, no despacho cuja cópia instruiu o recurso voluntário, mencionou que a revisão de ofício não suspendia a exigibilidade do crédito. Ademais, é de se ressaltar que o procurador da Fazenda, ao contrário do alegado pela contribuinte, não deferiu a admissão do débito no país. Ao contrário, asseverou o procurador que, aí eu abro aspas, como se trata de evento anterior à inscrição em DAO, cabe à RFB a análise quanto à alegação da interessada e manifestação quanto à manutenção ou não da inscrição em DAO. Fecha aspas. Na esteira, o procurador deferiu parcialmente o pedido da contribuinte, tão somente para instruir o processo e devolvê-lo para manifestação no Receita. Também releva destacar que a ação judicial mencionada pela contribuinte, lá do RESP, né, não lhe garante o direito automático à reinclusão do débito no país. Primeiro, porque a contribuinte não é parte na citada ação. Segundo, porque a decisão judicial exige que se examine caso a caso a hipótese, pois exige duas condições cumulativas. A pessoa jurídica estar inscrita no Simples Nacional e as condições do parcelamento serem eficazes para a quitação do débito. Ou seja, não adianta pagar lá a razão de 0,3%, e isso não dá nem para os juros, e o débito aumentar e nunca ser quitado. Né? Aí a reprodução da ementa do resto no que interessa. Fez por tudo exposto que o pedido da contribuinte à PFN é ineficaz para a regularização do débito, conforme a legislação de regência do Simples Nacional. Dessa forma, neste ponto, o recurso voluntário não deve ser acolhido. Após o recurso voluntário, a contribuinte peticionou no processo afirmando que havia sido reconhecida a decadência do débito em questão no processo final 85, aquele que faria a revisão dos débitos. Entretanto, a contribuinte não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que pudesse dar suporte à alegação, sendo que, neste caso, o ônus de comprovar a alegação recai sobre a contribuinte. Assim, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre que efetivamente tenha sido reconhecida a decadência do crédito tributário, não vejo como acolher tal alegação. Aí tem essa observação aqui, que eu não sei se eu coloco ou não no processo, uma vez que eu fui consultar um outro processo, mas, na verdade, é o seguinte, os períodos, o débito abrange os seguintes períodos. Setembro a 13, né, que é o 13º, de 1997, e 03 a 13 de 98. Só foi reconhecida lá naquele processo a decadência dos períodos 9, 10, 11 e 13 de 1997. Os demais períodos foram mantidos. Quer dizer, a decadência não atingiu todos os débitos daquela inscrição.
né? Então, na verdade, essa argumentação da contribuinte não poderia ser suportada mesmo por documentos, que ela não teria como trazer aqui os documentos que dessem suporte à sua alegação, porque, de fato, o processo lá não derrubou todos os débitos por decadência. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ótimo. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Camerano. Parece que o coelhinho astronauta detonou aí, né? Porque nós estamos aqui numa opção de simples, é isso, né, Carlos André? De 2019, sendo impedida por um débito de 98. É isso? Os débitos são de... Deixa eu pegar aqui. É, 1997, 1998. Meu Deus. 2019. E ele não conseguiu regularizar isso esse tempo todo? Pois é. Acompanha o relator, presidente. Não tem jeito. Isso aí é esse prazo todo para... Não é possível que ele não sabia que existia esse débito lá. É que o Coelhinho Não, astronauta... tanto ele sabia que ele pediu a revisão. Pois né? Mas isso aí ele devia ter pago e depois de... Né? É que o Coelhinho astronauta foi dar uma volta em Júpiter e não voltou ainda, Camerano. Pois detonou, bicho. Soltou fogo aí. Por isso está demorando desde 98, 99 para pagar esse débito aí, entendeu? Meu Deus do céu, 98. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Voto com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, são 5 horas e 21 minutos. Tá? A gente tem 3 processos ainda dessa pauta da tarde. A gente pode fazer uma paradinha de 2 minutos, mas tem que ser 2 minutos, tá? Depois vem, volta e faz como diria o narrador da Fórmula 1, Galvão Bueno, um splash and go. Tá entendendo? Terminar essa pauta da tarde da quinta-feira, tá ok? Mas é 2 minutinhos mesmo, tá? Então eu pediria ao apoio que parasse a gravação, por gentileza.